Impacto fêmuro-acetabular e jogadores de futebol. Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista, palestrante internacional, autor internacional, cirurgião internacional e instrutor de cirurgia do quadril internacional. Eu venho aqui, através desse canal, trazer as melhores e mais recentes informações para vocês sobre a articulação do quadril, ossos e cartilagem. E vamos entrar no tema de hoje tentando responder a seguinte pergunta: a relação do impacto femoroacetabular com jogadores de futebol profissionais e amadores. Porque aparentemente tem acontecido bastante na mídia, saindo a informação do impacto femoroacetabular, e algumas pessoas se perguntam assim: poxa, doutor Guzmão, mas como assim a gente nunca ouviu falar do impacto femoroacetabular e começou a aparecer agora cada vez mais jogadores com essa alteração no quadril, com essa doença ou essa lesão no quadril? O que está acontecendo? Porque a gente conhece bastante de joelho, de tornozelo, e esse é o dia a dia aí do pessoal do futebol, mas começou a surgir alguns diagnósticos novos, entre aspas, de lesões ao redor do quadril que antes não se ouvia falar muito. Se ouvia falar de lesão do pubis, lesão de adutores, virilha aberta, entre aspas, e não se ouvia falar muito de impacto femoroacetabular. Então, o que é isso? É uma invenção nova da medicina? Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, pessoal. O impacto femoroacetabular é uma doença que ela sempre existiu. Na verdade, nós, da comunidade médica, tínhamos uma certa ignorância, entre aspas, também em relação a essa doença, e como que ela se comportava, como que ela agia e como que ela levava a lesões progressivas no quadril. Então a gente observou o seguinte: esse foi um conceito da síndrome do impacto femoroacetabular que foi desenvolvido na Suíça pelo um grupo ortopédico de Berna, da cidade de Berna, na Suíça, que em 2003 publicou um artigo chamado Impacto femoroacetabular, uma causa da artrose no quadril, que hoje a gente sabe que é uma das principais causas da artrose, especialmente artrose mecânica no quadril. Então, o que é essa tal da síndrome do impacto femoroacetabular ou impacto femoroacetabular? São algumas alterações de formato da articulação do quadril que faz com que ocorra um contato anormal entre a cabeça do fêmur e o acetábulo. E isso normalmente surge na pré-adolescência, naquele período do estirão do crescimento. E a gente se observou que a morfologia, ou seja, o formato do quadril alterado, ele está presente na população geral e pode chegar a ter incidências em torno de 15%, com algumas alterações muito pequenas e algumas outras alterações até maiores. E essa incidência na população, ela muda conforme o subtipo da população que a gente analisa. Então, se observou, em estudos na Suíça, que jogadores de hóquei, artes marciais e também estudos mostrando que em jogadores de futebol, basquete, aumenta a incidência do impacto femoroacetabular quando a pessoa começa a praticar essa atividade muito cedo, de uma forma muito intensa, no período da pré-adolescência. Então, normalmente a gente tem aí uma incidência de 15% na população geral, e num subtipo de público que começou a praticar de forma muito intensa essas atividades lá na idade da pré-adolescência, pode chegar a ter 70% de alterações do formato da articulação do quadril. Nossa, doutor João, então quer dizer que 70% das pessoas vão ter seu quadril gasto? Não é bem assim. Quando a gente fala da morfologia do impacto femoroacetabular, a gente está falando de alterações anatômicas que são condizentes com o conceito do impacto femoroacetabular. Porém, a síndrome do impacto femoroacetabular é quando a pessoa tem a dor do quadril decorrente dessas alterações de formato. E aqui no Brasil a gente tem um trauma muito grande, né? Porque um atleta nosso de alta performance, que é o Gustavo Kuerten, foi tirado das quadras de uma forma precoce em função de dores e alterações no quadril. Mas veja bem, pessoal, o Guga começou a ter problemas no seu quadril em 2001, quando ele foi operado pela primeira vez. Salvo engano aqui o ano, pode ser 2000, 2002, mas foi por essa época de 2001.
e numa época que foi antes da publicação, inclusive, do artigo principal do conceito do impacto femoroacetabulare, que foi 2003. Então, não é nada justo com jogadores de futebol profissionais e amadores se comparar com o Guga, ou dizer o seguinte: olha, essa foi a lesão que tirou o Guga das quadras. Então, assim, a gente tem que levar em consideração tudo que evoluiu aí nesses 20 anos, desde a cirurgia que o Guga fez até hoje em dia. Porque o problema do impacto femoroacetabular é a sua consequência dos danos progressivos sendo causados na articulação do fêmur. Logo, se nós detectarmos precocemente o impacto femoroacetabular, ou seja, antes dele causar danos compatíveis com a degeneração, com a artrose da articulação do quadril, a gente pode fazer com que a articulação natural do atleta tenha mais durabilidade ou até não desenvolva lesões uma vez tratado. Claro que o tratamento deve ser individualizado, nem todos os pacientes vão precisar fazer um tratamento cirúrgico do tipo a videoartroscopia do quadril, que é aquela cirurgia que faz uns furinhos na parte lateral da coxa, nem todos irão precisar isso, mas atualmente o que se preconiza é tentar um tratamento conservador. Se o atleta, o praticante de futebol de final de semana, se ele não estiver tendo uma melhora de forma consistente, usualmente se indica a correção cirúrgica através da videoartroscopia do quadril, que é o mais comum. Então, eu vou aproveitar para mostrar para vocês aqui, vou compartilhar minha tela e vou mostrar como que ocorre essa tal da síndrome do impacto femoroacetabular. Vamos chamar a tela aqui para eu poder explicar para vocês. Então, aqui na minha tela ao lado, eu tenho o formato de uma articulação do quadril, que vocês podem notar que tem uma concavidade na parte inferior e uma concavidade na parte superior, que isso é importante para o movimento completo da articulação. Porém, notem que tem algumas pessoas que desenvolvem uma certa protuberância ou ausência da concavidade, ou até mesmo, tecnicamente falando, uma convexidade nessa parte anterolateral da cabeça do fêmur. Isso é um tipo de impacto femoroacetabular. Existem basicamente 3 tipos: uma alteração de formato na cabeça do fêmur, na verdade na transição entre a cabeça e o colo do fêmur, outra alteração de formato na parte acetabular, que é essa parte aqui de cima, e o terceiro tipo seria um tipo misto. E o que acontece é que quando a gente faz a flexão do quadril, especialmente associada com a rotação interna do quadril, a gente ocorre um contato anormal dessa região alterada contra o acetábulo. Daí o nome impacto femoroacetabular. Também poderia ser traduzido como pinçamento femoroacetabular. Notem que essa região alterada, ela começa a se chocar na borda do acetábulo, causando danos em algumas estruturas importantes que nós temos aqui. E notem que ele começa a causar dano na cartilagem acetabular e começa a causar dano também na borda do acetábulo, que é onde está inserido o labrum acetabular, ou também chamado de lábio acetabular, que é uma estrutura que se comporta aproximadamente como o menisco que nós temos no joelho. Então, na medida que esse fenômeno ocorre, e aqui a gente está demonstrando numa velocidade lenta, mas imaginem a pessoa correndo, chutando uma bola, fazendo arrancadas para dar um sprint, começa a lesionar progressivamente essa região. E isso vai causando sintomas e, pior de tudo, vai causando desgaste precoce nessa região do acetábulo. Claro que nem todas as pessoas desenvolvem o desgaste. Muitas vezes, que é a artrose, né? Muitas vezes se detecta essas alterações antes do desgaste ocorrer, através do início dos sintomas, porque o labrum é uma estrutura extremamente nervada e ele pode começar a ter algum sintoma de dor na região da virilha, tá? Por isso que muitas vezes se confunde aí com virilha aberta, dor dos adutores, pubalgia. Já atendi muitos atletas que estavam sendo tratados por pubalgia e por virilha aberta durante meses, até a gente fazer o diagnóstico do impacto femoroacetabular. Então, o que acontece? O atleta começa a ter um desconforto na articulação do quadril. E muitas vezes esse desconforto é interpretado como uma possível distensão muscular, uma lesão tendínea, a famosa virilha aberta. Só que aquilo não melhora, e aí é classificado como uma distensão crônica, até que quando a gente vai analisar de forma mais profunda,
vai observar que tem alteração de formato compatível com o impacto femoroacetabular e através dos exames de imagem, como raio-x, ressonância e às vezes tomografia, junto com o exame físico e o histórico do paciente, se faz o diagnóstico aí do impacto femoroacetabular. Então, não quer dizer que todo mundo que tenha um impacto femoroacetabular tenha artrose. Esse é um processo gradativo que vai ocorrendo essa lesão gradativamente na articulação de uma pessoa, caso não seja tratado. E como eu comentei antes, o tratamento usualmente, inicialmente é um tratamento conservador, que pode ser feito com fisioterapia, com reforço, com rebalanço da musculatura da articulação do quadril, fortalecimento do core. Porém, se a pessoa não está tendo uma melhora de alguma sorte, dentro de um período de 6 meses, usualmente se considera o tratamento cirúrgico. O que o tratamento cirúrgico faz? O que o tratamento faz é corrigir a alteração do formato do osso e reparar os possíveis danos causados por essa alteração óssea. Então, na cirurgia se esculpe aquela região da cabeça do fêmur, né? Se faz uma osteocondroplastia para melhorar o formato da cabeça do fêmur. Se repara as lesões de labrum, costurando o labrum. Antigamente, por exemplo, para vocês terem noção, se retirava uma parte do labrum. Hoje em dia a gente faz de tudo para preservar o labrum, então a gente costura, né? Dá pontos no labrum. E se tem alguma lesão da cartilagem ainda, a gente consegue fazer tratamentos biológicos, que sejam através de microfraturas, através de membranas de colágeno que a gente consegue colocar se tem alguma falha na cartilagem, para que a articulação da pessoa dure o máximo de tempo possível. Então, o diagnóstico de impacto femoroacetabular não é uma condenação para a carreira de um jogador de futebol profissional, nem amador. O que pode atrapalhar a carreira é um diagnóstico tardio e um tratamento tardio. Por quê? Quanto mais tarde é feito o tratamento, menos cartilagem sobra na articulação do atleta. Por isso que, em especial em homens com impacto femoroacetabular tipo CAMI, usualmente não se deve esperar tempo demais, especialmente em pessoas extremamente ativas, para se realizar o tratamento adequado, para que a articulação do quadril possa se mover com o mínimo atrito possível e sem o contato anormal entre o fêmur e o acetábulo. Daí a importância da preservação articular. Então, o que a gente quer preservar, afinal de contas? A gente quer preservar a cartilagem, porque a nossa cartilagem hialina tem um baixo poder regenerativo. Ela tem um certo poder regenerativo, mas se os estímulos agressores se sobrepõem à capacidade regenerativa da cartilagem, ela começa a entrar em degeneração e desgaste. No momento que se a gente faz um equilíbrio entre os estímulos agressores e a capacidade regenerativa da cartilagem, ela estabiliza. E é esse o ponto que a gente deseja fazer nos atletas para manter carreiras, para salvar quadris. Então nós já temos N atletas pelo mundo inteiro que já fizeram esse tipo de tratamento, atletas de tênis, de futebol, de jiu-jitsu. Então são pessoas que puderam voltar a seu jogo numa capacidade igual ou superior à que estavam antes. Já temos exemplos disso aí. Não vou citar nomes aqui, mas temos exemplos de atletas do tênis famosos que passaram por esse tipo de procedimento e voltaram ao jogo de uma forma superior. Então, essa é a beleza da ortopedia, né? Esse foi uma das razões que fez com que eu escolhesse a ortopedia, que é poder levar o atleta de volta à sua capacidade máxima. Então, pessoal, infelizmente, a evolução dessa doença é o que foi tirando, e com a consequência da artrose, é o que tirou o Gustavo Kuerten das quadras, tá? Mas foi numa época muito precoce, onde não se conhecia muito sobre essa patologia, não se sabia como tratar. Aqui o pessoal do futebol aí da antiga talvez se lembre que antigamente meu avô era ortopedista, né? Meu avô era Davi Guzmão, ele foi presidente do Grêmio,
era o nome, inclusive, do estádio que tinha lá no Grêmio. Eu até vou mostrar para vocês aqui uma revistinha dele aqui. Então, olha aqui a curiosidade aqui, né, da revista do Grêmio, né, que era meu avô, era presidente do Grêmio, aqui da revistinha. Inclusive, o estádio foi nomeado lá, estádio do Dr. Davi Guzmão. Ele faleceu, infelizmente. Ele era muito emotivo com as partidas de futebol e ele infartou durante uma partida de futebol, de tanto que ele se envolvia com a paixão dele, que era o clube, o Grêmio Futebol Clube, né? Então, antigamente, o pessoal da antiga do futebol vai lembrar, se retirava todo o menisco de uma pessoa que tinha lesionado o menisco. Retirava-se o menisco inteiro. A pessoa rompeu um pedacinho do menisco, se retirava todo o menisco. Aí se evoluiu para cirurgias por videoartroscopia de joelho, onde começou a se retirar só o pedacinho do menisco que tinha rompido. E atualmente se procura suturar, costurar as lesões que são possíveis de tratamento dessa maneira, porque preservar a articulação, os nossos amortecedores naturais que a gente tem no joelho, como o menisco, é extremamente importante. Então vejam bem, naquela época se retirava o menisco inteiro, o ligamento cruzado não se reconstruía anos e anos atrás. Então, quando um jogador de futebol rompia o ligamento cruzado e perdia um menisco, ele estava condenado a ter uma carreira encerrada de forma precoce por causa dessas lesões. Hoje em dia, já não é mais assim. Tá? Claro que é uma lesão importante para o jogador de futebol, tira ele aí do campo de futebol durante um período de 6 meses, uma lesão ligamentar do ligamento cruzado anterior. E isso foi evoluindo, que os jogadores estão voltando com seu ligamento reconstruído cada vez melhores, e o mesmo está acontecendo progressivamente com a articulação do quadril. Onde antes, como exemplo, a gente tinha o Guga, que teve, infelizmente, uma carreira abreviada pela inabilidade da comunidade médica em tratar essa lesão na época, mas a medicina foi evoluindo. E aqui a gente passou 2 décadas onde a identificação precoce do impacto femoroacetabular e o tratamento adequado do impacto femoroacetabular e o reparo das consequentes lesões que ocorreram vai prolongar a articulação natural desse atleta, seja um atleta profissional ou um atleta aí, digamos assim, apaixonado pelo futebol, que jogue todos os dias aí com o seu time, né? Então vejam, claro que eu entendo, né, pessoal, a gente sempre quer que a medicina evolua de uma forma mais rápida possível, de uma forma instantânea, mas ela vai evoluindo por pequenos saltos, né, pequenos saltos. Em 2003, através de um trabalho de um excelente cirurgião na Suíça, em Berna, a medicina na área do quadril, em especial, ela deu um salto. Houve uma revolução plena, porque antes, na área do quadril, a gente dizia o seguinte: doutor, tô com uma dor no quadril aqui, tá me incomodando. Olhava no exame, tinha alguma alteração diferente na ressonância, dizia, tem que parar o futebol. Teu quadril tá apresentando um início de um desgaste, tem que parar o futebol. Onde hoje a gente pode tratar essa causa das alterações de um início de desgaste no quadril para desacelerar ao máximo esse desgaste ou até parar no tempo esse desgaste. Ou seja, a partir do momento que a gente teve a compreensão da fisiopatologia do impacto femoroacetabular, começou a se desenvolver técnicas para mudar a história natural da doença. Qual que era a história natural da doença? O quadril continuar gastando de forma progressiva até a pessoa ser obrigada a abandonar o esporte. E hoje, no momento que a gente detecta isso de uma maneira precoce, a gente consegue modificar essa história natural, preservar a articulação natural que Deus fez do quadril, para que esse atleta ou esse amante do esporte possa continuar utilizando a sua articulação com conforto durante o máximo de tempo possível. Então, pessoal, esse foi o conteúdo dessa semana. Se vocês tiverem algumas dúvidas sobre esse assunto, coloquem aqui nos comentários, porque cada vez mais está vindo à tona esse diagnóstico. E eu fico muito feliz por isso, porque nós descobrindo e pensando no diagnóstico de uma forma mais precoce, é um maior número de quadris que poderemos salvar e manter livre
de uma prótese aí no futuro. Certo? Não se esqueça de compartilhar o vídeo, dar o like nesse vídeo, compartilhar com algum amigo que já tenha ouvido falar sobre esse tema, porque dessa forma, informando, é que a gente vai ajudar a salvar o maior número de articulações por aí. Certo, pessoal? Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.